Vamos entender, portanto, agora as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas têm o valor e a função próprios do adjetivo. Acompanhe aqui, ó. Assistimos a cenas deprimentes. Assistimos a cenas que nos deprimem. Então, quando você coloca uma oração no lugar de um adjetivo, você tem uma oração subordinada adjetiva. Um outro caminho para que você tenha certeza é trocar o que, o pronome relativo invariável, por um pronome relativo variável. O qual, a qual, os quais, as quais, do qual, da qual, dos quais, das quais. Assistimos a cenas as quais nos deprimem. Quando a gente consegue fazer isso, o que acontece? Você tem uma oração subordinada adjetiva. O professor vai entrar com calma agora na explicação do que é adjetiva explicativa e no que é adjetiva restritiva. Certo? Mas eu já lhe pergunto, todas as cenas nos deprimem? Não. Então eu estou restringindo as cenas. Oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos entender as orações subordinadas adjetivas explicativas. São aquelas que tomam o termo a que se referem no seu sentido amplo, destacando sua característica principal ou esclarecendo melhor sua significação, à semelhança de um aposto, sempre entre vírgulas. Aqui comigo, ó, as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronome relativo, não é isso? Então, ó, admiramos as pessoas, oração principal, que são seres racionais, oração subordinada adjetiva. Por que eu sei que ela é uma oração subordinada adjetiva? Porque eu tenho o quezinho, ó, e eu posso trocar por um relativo variável. Admiramos as pessoas, as quais são seres racionais. Certo? Troquei por um relativo variável, fácil. Já sei que é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Aí eu preciso saber se ela é explicativa ou restritiva. O que caracteriza o ser humano? Qual a característica principal da humanidade? O que diferencia o ser humano dos outros animais? Qual a característica genérica, ampla, que caracteriza as pessoas? É a racionalidade. Só o ser humano é um animal racional, certo? Então a racionalidade é uma característica genérica, ampla, a principal característica do termo que eu estou adjetivando. Então aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, que é a oração que mostra a característica genérica. Depois que você localizou que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, você já precisa saber que ela tem vírgula obrigatória. Mas observe, eu não posso deixar de tratar isso aqui com você neste vídeo. Toda oração subordinada adjetiva explicativa tem vírgula obrigatória. Mas não é a vírgula que a torna uma oração subordinada adjetiva explicativa, como já se pensou anteriormente. Não é a vírgula que é a responsável. Na era da linguística, a semântica é tão ou mais importante do que a mera gramática normativa. O decoreba, assim, tem vírgula explicativa, não tem vírgula restritiva. Não funciona assim. Você precisa analisar da seguinte forma. Veja o sentido do texto. Todas as pessoas são racionais. Então aqui é uma característica genérica. Então aí eu tenho vírgula obrigatória. Ótimo! Nesse sentido, a retirada da vírgula mantém a correção gramatical? Não. Porque se ela é uma oração adjetiva explicativa, ela precisa ter vírgula. Então falso é este gabarito. Agora olha esse outro aqui. A retirada da vírgula altera a sintaxe do período? Ou seja, ela é uma oração adjetiva explicativa. Sem vírgula, ela vai se tornar restritiva? Não! Então, não é a vírgula quem determina. Então, a retirada da vírgula não altera a sintaxe do período, mas prejudica a correção gramatical, porque todo ser humano é racional. Admiramos as pessoas que são honestas. Para isso, a gente precisa entender as orações subordinadas adjetivas restritivas. São aquelas que restringem o sentido do termo a que se referem, não se apresentam entre vírgulas. Muito bem, admiramos as pessoas que são honestas. Admiramos as pessoas, oração principal. Que são honestas, oração subordinada adjetiva. Vamos aqui comigo, ó. Admiramos as pessoas. Toda pessoa é honesta. Não preciso nem citar exemplos, né, de alguns membros da política brasileira, enfim, não quero nem entrar no mérito.
Nem toda pessoa é honesta, infelizmente. Então, é uma característica que pertence a alguns deste grupo. Então, a característica não é genérica, não é ampla, está restringindo o termo a que se refere. Então, é claro, nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Como ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, ela aparece sem vírgulas, porque as restritivas não têm vírgula, certo? Aí eu lhe pergunto, o acréscimo de uma vírgula mantém a correção gramatical? Falso é o gabarito. Altera. Se eu coloco uma vírgula, a humanidade toda passou a ficar honesta? Quem me dera, senão que coloque essa vírgula hoje, ontem. Não é assim, certo? Ela continua sendo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se eu colocar uma vírgula, ela permanecerá restritiva com a pontuação errada, porque as restritivas não possuem vírgula. Pegou o jeito que cai no concurso? Entendeu a gramática aplicada ao texto? Ela é diferente lá do decoreba, hein? Quantas vezes você leu ou até ouviu? Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Não vale. A análise do concurso é muito mais profunda. Você precisa entender o sentido do texto, senão você não consegue resolver bem uma prova e vai ficar achando que as bancas erram. E a banca, como eu já falei aqui, geralmente é composta por excelentes ícones aí de cada área de conhecimento, né? Então, que vão demonstrar um conhecimento mais profundo. Vamos parar de brigar com a banca? Vamos começar a entender a língua adaptada ao falante, adaptada aos conceitos, adaptada ao sentido do texto. Na era da linguística, as variações linguísticas são importantes, a retomada do regionalismo e até o sentido do texto como determinante da gramática normativa. Na era da linguística, as variações linguísticas são importantes, a retomada do regionalismo e até o sentido do texto como determinante da gramática normativa.